Continuação nossa aula de número 3 do Pentateuco, aspectos relevantes na vida de Jacó. Jacó, filho de Isaac com Rebeca, né, os gêmeos de Esaú. E Jacó foi o grande, digamos assim, um dos grandes personagens do Antigo Testamento. O significado do sonho de Jacó, porque ele vai para a casa de Labão, onde ele casa com as filhas, e quando ele volta, Deus começa a se revelar para Jacó de uma maneira diferente. Lembrando, quando Jacó foi para a casa de Labão, que ele fugiu com medo de Esaú, ele não era cristão e nem conhecia Deus. Ele mesmo disse que Deus era Deus dos seus pais, não era Deus dele. Ele conhecia o ritual do sacrifício, ele ouvia falar de Deus, mas não era Deus, não era cristão, não era servo de Deus, melhor dizendo. Jacó sonhou, nessa trajetória dele da ida, ele sonhou numa escada cujo topo atingia os céus. Anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele, ele diz, estava o Senhor. Gênesis 28, versículo 12 e 15 diz: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, a terra que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu sou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te fareis voltar a esta terra. Deus prometeu bênçãos a Jacó. O acordo de Jacó com Labão, os 20 anos que passou na casa do seu tio Labão, foi difícil. Jacó teve que trabalhar, e aí aconteceu aquela situação dele casar com a Raquel, com a Leia, pessoa que era Raquel. Depois trabalhou mais 7 anos e casou com a Leia e foi abençoado. Então Jacó foi um dos grandes ícones, porque ele tem características bem interessantes. Depois que ele se encontra com Deus no Val do Jaboque, ele se reconcilia com o seu irmão Esaú, e Deus começa a prosperar e abençoar Jacó de maneira poderosa. Jacó foi ricamente abençoado. O encontro que Deus teve com ele, já falei, foi no Val do Jaboque. Duas coisas chamam a nossa atenção. Primeiro, a disposição de Jacó para presentear o seu irmão. O arrependimento e a humildade de Jacó, com que Jacó se encontrou com seu irmão, demonstra que ele tinha consciência que ele tinha errado. Então houve um arrependimento sincero no coração de Jacó, para que ele pudesse se arrepender e pedir perdão ao seu irmão e fazer uma aliança. Depois, Esaú recebe Jacó com alegria, Esaú recebe Jacó com alegria, houve uma reconciliação, mostrando a mudança da vida de Jacó, que ele passa agora a ser Israel depois do Val do Jaboque, que Deus tem um encontro com ele, ele passa agora a ser Israel. Então, agora é outro homem, é uma nova criatura, e Deus começa a abençoar. A volta de Jacó à terra prometida e sua descendência. Finalmente, Jacó atravessa o Jordão, entra em Canaã. Isaac, seu pai, ainda estava vivo, residindo em Hebrom. Rebeca, sua mãe, infelizmente já havia morrido. Jacó havia prometido que Deus que voltaria a Betel, Gênesis 28, 21, porém, foi somente até Siquém. Pagou um elevado preço, por não cumprir seu voto. Sua filha Diná foi violentada, e pela influência cananeia, seus filhos Simeão e Levi se converteram em serem cruéis, traidores e vingativos. Então, nós vemos aí que Jacó teve algumas consequências em relação aos seus erros do passado, na sua desobediência. Porém, foi de Jacó que veio as 12 tribos, e das 12 tribos, entre elas a de Judá, veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Isaac morreu com 180 anos de vida, e Jacó, o seu filho, que foi um dos terceiro ícone, um dos grandes homens, filho de Isaac. Então nós temos aí algumas coisas interessantes sobre a vida de Jacó. Ele se converte, tem um encontro com Deus, perdoa o seu irmão, mostra a mudança e diferença e volta rico. E esse é um dos aspectos interessantes. Amém? Terceiro ponto.